Fala pessoas, eu sou Moroni e vocês estão no meu canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês 5 maneiras de como melhorar o seu inglês. Aqui em casa a gente sempre foi muito familiarizado com o idioma, devido ao fato do meu pai ele ser professor de inglês. Então desde pequeno ele sempre ficou no nosso pé para que a gente aprendesse o idioma, soubesse falar corretamente. Inclusive, meu pai foi para os Estados Unidos quando eu era bem criança, eu devia ter mais ou menos uns 2 anos. Ele foi para os Estados Unidos, ficou 1 ano lá fora para poder aprimorar o idioma, conhecer melhor a cultura. E 1 ano depois, a minha mãe foi comigo e com meu irmão mais velho, David, a gente foi para os Estados Unidos e ficamos alguns anos por lá. Foi quando eu aprendi realmente a falar, o inglês. Foi muito bom porque eu fui com 3 anos de idade para lá. E eu praticamente aprendi a falar primeiramente o inglês, porque eu cheguei lá, eu comecei a estudar lá nos Estados Unidos, então eu peguei muito rápido. Quando eu cheguei só o David ia para a escola, quando ele voltava eu já queria saber tudo, ele me ensinava tudo e foi muito bom. Nesse período de tempo, meu irmão caçula, o Steven, do canal Vaca Louca, tá deixando aqui, ele nasceu, é o nosso gringo na família, e depois nós voltamos para o Brasil. Desde então, eu nunca fui assim para uma escola de inglês. Eu só fiquei praticando através dessas dicas que eu vou deixar com vocês hoje nesse vídeo. Então bora lá! Então a primeira dica é um pouco óbvia, que eu acho que é que geralmente as pessoas fazem mesmo para poder aprender, que é assistir a filmes, desenhos, seriados, coisas que geralmente todo mundo faz. E em inglês, óbvio, Você tem que assistir em inglês. De começo, se você não é muito familiarizado com o idioma, pode colocar a legenda em português para você poder ir assimilando as palavras, ver o que elas significam em português. Mas uma dica importantíssima que eu dou para vocês é, assim que vocês estiverem um pouco mais confiantes com o idioma, coloquem as legendas em inglês também, que era o que meu pai fazia comigo e meus irmãos desde que nós éramos bem pequenos, porque a gente começa a assimilar o áudio em português, o áudio em inglês e a legenda em inglês também. Ou seja, a gente vai estar aprendendo a ouvir como é a fonética do idioma e também a escrita, que isso é muito importante também. Dica número 2 é uma dica também muito bacana que eu costumo fazer aqui em casa com os meus irmãos pra gente estar sempre treinando o nosso inglês, que é conversar. Se você tem a oportunidade de conversar com alguém, mesmo que não seja seu familiar, um amigo, algum parente, aqui no meu caso são os meus irmãos e meu pai também, minha mãe, a gente fala muito em inglês dentro de casa, tanto em brincadeiras como conversas normais mesmo, cotidiano. A gente sempre conversa em inglês porque isso ajuda muito a estar mantendo fresco e automaticamente tá estudando, tá praticando a fala em inglês. Dica número 3 é você começar a pensar em inglês. Isso é muito bacana porque vai te ajudar muito na hora de falar realmente. Você não vai ter que ficar pensando muito antes de falar, porque geralmente a gente faz isso, A gente pensa antes da frase, como é que ela fala, e depois nós falamos. Se você começar a exercitar o pensamento de inglês, vai ser muito mais fácil e rápido na hora de você se expressar e falar propriamente. Quarta dica é pegar aquelas músicas que você gosta de ouvir e estudar as letras. Pois é, geralmente você ouve uma música, gosta pra caramba, mas às vezes você nem sabe o real significado da letra. Às vezes você tá cantando uma música lá que você gosta pra caramba e a letra não tem nada a ver do que você tá pensando. E isso não é legal. É bacana você pegar a música, você entender o que ela fala, qual o significado. E isso é uma coisa muito fácil de fazer, Tem aí os sites na internet que você pode pegar uma música que você gosta, ler a tradução dela, depois começar a estudar a letra mesmo original com a tradução, ver mais ou menos o que significa e começar a treinar as palavras. Isso era uma coisa que meu pai fazia muito comigo quando eu estudava e ele era meu professor. Ele levava músicas para a sala de aula e a galera curtia pra caramba. Quinta e última dica é ler. Ler livros em inglês. Pois é, isso é muito importante. Às vezes pode ser meio difícil de início, mas tem muitos livros que você pode pegar assim que já tem níveis assim do inglês. Pode começar pelo mais básico e vai avançando. Uma coisa muito bacana que eu fiz foi ler os livros do nosso querido Harry Potter. E depois que eu terminei de ler o livro em português, você pegar em inglês. Pois é, temos aqui o Harry Potter and the Deathly Hallows. É muito bacana. Você pode, às vezes, quando você não entende alguma palavra, alguma coisa, você pode pegar
o livro em português e dar uma conferida para ver realmente o significado e poder ver e comparar. Eu acho que isso ajuda pra caramba. Se você conseguir ler pelo menos um livro em inglês, eu acho que depois que você terminar, você com certeza vai estar falando muito melhor e vai ter um leque de palavras muito maior também no seu vocabulário. Então é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado. Essas são algumas dicas que eu uso assim no meu dia a dia que me ajudam bastante a estar aprimorando o meu inglês e não enferrujar. Inclusive, estar buscando os programas de TV hoje em dia ajudam muito a você estar por dentro das slangs, que são as gírias, as coisas que acontecem, que isso não está em nenhum livro de gramática, né? Isso são palavras que vão vindo acontecendo durante os anos, são coisas novas que você tem que estar atualizado mesmo com as coisas que estão acontecendo lá para poder aprender o jeito atual de como as pessoas lá nos Estados Unidos falam. Então é uma coisa muito bacana, tá sempre percebendo aí essas gírias, essas coisas que os americanos falam principalmente nos seriados, desenhos, coisas que passam hoje em dia, que todo mundo assiste e às vezes passa despercebido. Tá bom? Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu like, por favor. Se inscreve no canal se vocês ainda não são inscritos. E se quiser, ativa aquele sininho que é muito bacana, que vai fazer você receber meus próximos vídeos também. Tá bom? Beijo muito grande. Qualquer dica que vocês tiverem também de inglês, deixa aqui embaixo pra mim. Vamos trocar aí figurinhas, que é muito bacana. Valeu? Fui!